presente. As velas são utilizadas há milhares de anos como fonte de luz artificial. Hoje, além da função de iluminar ambientes, são usadas em decoração e cerimônias diversas. Uma vela pode ser feita de material combustível derivado do petróleo, gordura de origem vegetal ou animal. Podem ser usadas ainda resinas de origem vegetal ou sintética. Atualmente, as velas são feitas de parafina, com um pavio no eixo, para que possam ser acendidas. Esta teleaula vai revelar conhecimentos úteis para você que quer iniciar um pequeno negócio no ramo de fabricação de velas. O mercado consumidor para esse tipo de produto é muito abrangente. Vai desde as festas religiosas até a comemoração de aniversários e tantas outras. Mas antes, vamos conhecer o exemplo de quem já fez carreira neste segmento. Vamos lá. Amarelas, azuis, rosas, vermelhas. As cores são diversas e podem até se misturar. Os formatos vão dos mais criativos aos mais inusitados. Com apenas 3 ferramentas e um estilete, é possível construir essas mini esculturas. São as velas artesanais que cada vez mais vêm ganhando espaço nas decorações ambientais. Essa técnica veio diretamente da Turquia. Nas mãos do professor de filosofia Aurilo Torres, elas parecem ganhar vida. Há um ano ele montou em casa mesmo uma pequena fábrica de velas. No início era uma produção para passar o tempo. Agora a demanda já é equivalente a uma segunda renda mensal. Foi um período de greve dos professores que o Aurilo descobriu que tem talento para produzir velas artesanais. Um trabalho que requer dedicação e concentração. Uma vela dessa, por exemplo, leva em média 5 minutos para ser produzida, no máximo. Senão a parafina esfria e todo o esforço foi em vão. Mas como todo bom artesão, o Aurilo ele tem seus segredinhos de sucesso. Pode revelar? De jeito nenhum. Por aqui não há desperdício de material. O que quebrou ou não pôde ser aproveitado volta para o fogo para ser derretido e reutilizado. E o melhor é que esse processo pode se repetir na quantidade de vezes que o artesão achar que deve. Derrete, faz outra e assim vai. É um produto que eu não tenho percas, né? Simplesmente eu consigo fazer várias e várias. Se eu não gostar, eu derreto de novo. Faço outra. Aqui em Fortaleza são poucos os locais que fabricam velas artesanais nesse estilo. O cliente que adquirir este produto está comprando uma peça exclusiva. Os preços variam de acordo com o tamanho da produção e são divididos em 3 valores. O da vela pequena, da média e da grande. Cada vela, ela sai o seu estilo próprio. Cada uma, né, tem sua característica própria. Você teria um produto único, não é? Nós fizemos uma pesquisa de mercado em Fortaleza, tentamos descobrir se em algum outro lugar não existia esse tipo de trabalho e realmente não existe. Eu não tenho concorrência em relação a essa técnica de vela. Para produzir velas decorativas é preciso escolher matéria-prima de bons fornecedores. Isso porque a qualidade da parafina, do pavio e do corante interferem na duração da chama e no formato da vela durante a queima. Na pequena empresa do Aurilo são produzidas em média 20 velas por dia. A criatividade não tem limites e o negócio, que era pequenininho, cresceu 100% em apenas um ano. A gente expõe em alguns shoppings da cidade e algumas feiras de artesanato. Fazemos também trabalhos para encomenda, para eventos, para casamentos, batizados. O cliente ele diz a ideia, né, o que é que ele quer mais ou menos, e a gente apresenta as possibilidades que são inúmeras. Você
pode receber orientações de como começar o seu negócio. E se ele está direcionado ao artesanato, é bom ficar atento, pois se trata de um campo muito populoso. A Juniá Elian, que é gestora do programa de artesanato aqui do Sebrae, vai dar dicas de como se destacar nesse mercado. Olá, Juniá. E aí, como driblar tantos concorrentes? A primeira orientação que a gente dá para quem quer atuar com artesanato, quem já atua no ramo, mas que ainda não se formalizou, é enxergar a atividade como um negócio. Porque é uma atividade como outra qualquer, onde se comercializa, onde se produz, onde se gera renda, enfim. Então, existem várias atividades que podem ser exercidas neste ramo e, portanto, deve ser enxergada como um negócio, como outro qualquer. A gente recomenda, primeiro, saber o mercado onde quer atuar, conhecer esse mercado, porque o mercado está cada vez mais exigente. O primeiro passo que a gente orienta é com relação à capacitação. A gente tem trabalhado com capacitação, com consultoria, com apoio a acesso a feiras e eventos. Então, existem várias feiras no Brasil onde a gente consegue levar alguns grupos de artesãos para participarem dessas feiras como forma de escoarem as suas mercadorias. Obrigada, Juniá. Tá aí a dica. A qualificação é o segredo de sucesso para o seu negócio. Olha, uma produção de velas, as velas artesanais, para ser bem sucedida, ela deve levar em conta alguns cuidados. A preparação, a escolha do local de produção e também o local de comercialização. E eu estou aqui com a Mafalda Frontini, que é artesã e com uma longa experiência na produção de velas, principalmente essas velas artesanais que exigem criatividade e tal. Mafalda, eu queria justamente começar falando sobre o local. Existe um local ideal para você começar a produzir ou você improvisa e o crescimento é que vai determinar as necessidades? Como é? Bom, na verdade, eu comecei em casa, na cozinha. Eu morava num apartamento pequeno. E comecei a fazer esse trabalho para desestressar do trabalho, do trabalho normal, cotidiano. Uhum. E na medida que eu fui fazendo, as pessoas foram me pedindo, eu quero comprar. Aí eu deixei o meu trabalho que eu fazia e fui produzir velas. Uhum. E na medida que eu fui produzindo, os anos foram passando, eu fui sentindo a necessidade de um espaço maior, porque a cozinha de casa já não estava mais comportando. Ou seja, né? A coisa foi se autodeterminando. Isso, aí, né? Isso. Mas assim, não existe o local ideal. Você pode começar. Pode começar na cozinha de casa sem problema. Não só atividade com velas, mas várias atividades na área do artesão. Você falou aí do desestressar, é bom a gente sempre lembrar, né? Que a atividade artística, poética, do artesão, muita gente começa como uma terapia mesmo, né? Como terapia. Depois a coisa vai se desenvolvendo, crescendo, a pessoa vai tomando gosto. Quando você não era gerente de um banco? Agora você sou artesão. O que foi? Deu certo, mudei tudo. Isso acontece. Acontece muito. Bom, além disso, Mafalda, dessa coisa do local que acho que ficou muito claro para todo mundo. Um outro ponto, que tipo de pessoa se interessa por velas? Há uma coisa assim, tal classe social, pessoa isso, aquilo, as pessoas mais religiosas. Como é isso na sua experiência? Bom, é assim, a vela, ela está presente na vida da pessoa do nascimento até a hora que a pessoa vai embora nos funerais. Não precisa nem explicar isso aí, tá muito claro. É muito claro. Uhum. Então, assim, a classe média, ela me compra mais. Uhum. No entanto, eu tenho clientes de todas as classes, do mais Sim, mais simples até o mais rico. E, inclusive para festas, 15 anos, casamentos, essas coisas, sempre na parte de decoração, hoje acho que os bufês é um filão bastante importante nessa área de velas. Falar na parte religiosa nem é necessário, que acho que esse é o mundo inteiro, né? Agora, a parte de comercialização é um produto muito delicado.
a vela. Isso. Aí fala, não, eu vou produzir, vou levar para beira-mar, vou colocar, aí o turista vem, vai comprar. Como é isso? De repente a pessoa, eu mesmo tenho essa coisa, isso aqui é lindo, mas eu vou voltar para Minas Gerais, que isso aqui vai chegar, como essa história, vai chegar quebradinho e tal. Vamos ao lado prático, que é o que interessa para quem está nos acompanhando. Isso foi uma descoberta, né? Assim, eu fiz várias feiras na beira-mar e vendi pouco. Sim. Embora as velas tivessem muito bonitas, eu tivesse me preparado bem. Então eu descobri que não é um produto para turista, por conta da delicadeza da vela. Ninguém quer comprar uma vela para levar numa mala e chegar na sua terra de origem. Pode até chegar inteirinha. Pode até chegar inteira, mas as pessoas têm medo de quebrar, são frágeis, né? Você falou em vendi, não vendi e tal. Como definir o preço, Mafalda? Cheguei ao produto final, tá aqui, vou vender isso aqui por R$5? Não, acho que 8, 10. Não é no chute, você tem todo um cálculo aí para saber como chegar. Exato, então a gente tem que observar bem o preço de tudo que você adquire, da parafina ao pavio. Aí tem o tempo que você trabalha, gás, eletricidade. Então você tem que juntar tudo isso e fazer um cálculo. Em cima do cálculo você coloca o preço da sua vela. E acho que isso vai se definindo com a experiência, né? Você faz uma primeira vez, uma segunda, começa a anotar, e aquele caderninho ou um caderno grande, você vai anotando tudo, é isso que vai definir o caminho, né? Porque assim... Você pode até ter algum prejuízozinho no início, assim, se não calcular direito. Não tem prejuízo. Não tem esse risco. Não tem esse risco desde que você observe bem o quanto você gastou e o grau de dificuldade também do trabalho que você está fazendo, né? Mas é uma atividade, como você mesmo falou, né? É terapêutica, interessante, criativa, relaxante e que vale a pena. É rentável. Rentável. Bastante rentável, bastante. Daqui a pouquinho a Mafalda vai falar com a gente sobre as matérias-primas necessárias para você produzir as velas artesanais. Combinadinho? Combinado. Então a gente volta já já. Para instalar uma pequena fábrica de velas, não é preciso gastar tanto. Os equipamentos básicos são um fogão, uma mesa e um armário. Além desses, você vai precisar de panela grande de alumínio para banho-maria, panela pequena de alumínio, canecas de alumínio, moldes diversos, balança para pesar a matéria-prima, arame de bronze para marcar o espaço onde o pavio será colocado. Pode ser substituído por agulha de tricô ou espetinho de churrasco. Termômetro na escala de 30 graus Celsius a 200 graus Celsius. Chapa grossa de alumínio para dar acabamento na base da vela. Massa para calafetar, usada para selar moldes ou tampar orifícios em moldes. Outros acessórios: tesoura, estilete, fita crepe, concha de alumínio, funil, alicate, copos e pratos descartáveis, papel alumínio, cola quente, pincéis, bandejas de plástico e luvas de alumínio. Mas antes de começar a fabricar velas, vamos conhecer um pouco mais sobre a importância desse produto. A história das velas vem de séculos, milênios, vem de muito tempo. As velas já eram utilizadas desde antes do nascimento de Cristo. Nesse tempo, as velas eram de gordura. Com o tempo, a fabricação foi se aperfeiçoando. As matérias-primas passaram a ser sebo e cera de abelha fundidos e derramados em moldes. O cristianismo deu muitas funções para as velas. Elas passaram a acompanhar diferentes rituais, do batismo à unção dos enfermos. O uso das velas no cristianismo foi determinado pelo imperador Constantino, por volta do ano 320. Em outras religiões, as velas também são usadas como símbolo de devoção e pagamento de promessas. Além da religião, eventos como festas e o ramo de decoração formam o mercado consumidor de velas. O maior consumo de velas acontece nos meses de novembro a dezembro, nos feriados de finados e festas de Natal.
Antigamente, as velas eram feitas de cera de carnaúba. Hoje são de parafina, um material mais barato e que ilumina melhor. Bem, como você acabou de ver, a parafina é a principal matéria-prima das velas feitas e vendidas nos dias de hoje. E também, se a vela for ornamental, ela tem a questão da cor e também a definição da fragrância ou essência a ser utilizada na composição. Eu continuo aqui com a artesã Mafalda Frontini, que vai nos explicar agora sobre não só as matérias-primas, mas também, Mafalda, o material permanente. Eu resolvi que eu vou produzir velas lá em casa. O que é que não pode faltar? Bom, não pode faltar o termômetro. Pronto, isso aí... O termômetro. Essencial, fundamental. É fundamental, por vários motivos. Primeiro porque a parafina é uma matéria inflamável, certo? E segundo que a vela, o ponto de fusão ideal é 75 graus. Se ficar muito quente, a vela vai formar um furo, um buraco. E se ficar muito fria, ela cria uma espuma e a vela sai com defeito. Ou seja, tem um ponto... Tem um ponto de fusão ideal, 75. 75. E só com esse bichinho aí que dá para definir, com o termômetro, você pode... por mais experiente que o artesão seja, ele não pode fazer vela sem o termômetro, por uma questão de segurança e para ajudar na qualidade do trabalho final. Você falou aí em segurança, 75 graus, 90, 100, 110, ele tem algum perigo aí se ele aumentar muito? Bom, a pessoa esquecer e deixar? A partir de 150 graus, a parafina ela pode entrar em combustão. Primeiro já aconteceu comigo. Já aconteceu, é por isso que eu digo, muita atenção, muito cuidado. Não aconteceu nada de grave, não é que vai explodir tudo, mas você perde sua parafina, você corre o risco de ter um acidente mais grave. Né? Deixando muito claro, na medida em que a pessoa parte para a produção, acordou uma bela segunda-feira, vai fazer, concentre-se no que você está fazendo. Isso, não deixa a panela no fogo para atender telefone, não deixa a panela no fogo para ir no portão conversar com ninguém. Tá fazendo vela? Presta atenção. Presta atenção. Exato. E usa o termômetro. De vez em quando vai lá e fala, opa, tá em 70, 73, 75, chegou no ponto. Se passar para 90, não tem problema nenhum. Fecha e espera esfriar. Quando chegar em 75, aí você coloca na forma. Começa a produção. Bota a mão na massa. Bota a mão na massa. Bom, depois do termômetro, o que mais nós temos aqui de material que é permanente, que a pessoa sempre tem que ter? A parafina, que ela vem em blocos e vem também em outras formas. Vem granulada, vem em pozinho. Existe a parafina gel, que é aquela parafina transparente que parece água. Né? Parafina, como um derivado aí do petróleo, ela tem várias, então, em várias formas, ela vem de várias maneiras. Isso. A ideal seria essa que você está mostrando aqui, para a mais comum, digamos? É a mais comum e eu uso por uma questão de preço, ela é mais barata. Ela é bem mais barata que as outras. Né? Tô vendo aqui também pincel, tô vendo aqui essa escova de aço, Isso. Como é? O pincel eu utilizo para untar as formas e untar a base que eu trabalho, né? Com a vaselina. Eu utilizo ele junto com a vaselina. Para untar pode ser vaselina ou só a vaselina? Pode ser também... Existem dois tipos de vaselina, a líquida e a em pasta. As duas fazem o mesmo efeito. Óleo não. Se você não encontrar vaselina, nem pasta, nem líquida, você pode usar mesmo o óleo da sua cozinha, o óleo de panela. Não é que ele tenha um cheiro maravilhoso, mas não é o ideal. Se você coloca a essência, faz o mesmo efeito. Tá, e essa escova de aço? A escova de aço é para dar acabamento, para fazer texturização na vela. Eu quero fazer ela toda texturizada, eu passo a escova. E você que vai definir. Eu é que vou definir. O seu ponto ideal. Isso. O que mais? Eu estou vendo aqui esses vasilhames aqui, esse aqui, tesoura, enfim, muita coisa. A tesoura, né, para cortar os pavios. Os pavios que podem ser em várias dimensões, e isso é importante saber. Esse aqui é bem grosso, esse aqui é bastante fino. Sim. Então,
Para velas mais largas, pavios mais largos. Para velas mais estreitinhas, pavios mais finos. Guardou a informação aí. É. Porque se você fizer uma vela bem larga com um pavio fino desse, ele vai queimar, vai afogar e não acende nunca mais. Ou o contrário, se você fizer uma bem estreita e com um pavio grosso, a vela vai embora. Rapidinho. Rapidíssimo, como um palito de fósforo. Ela desaparece. É. Que mais? Os corantes, que são específicos para vela. Não coloquem anilina líquida em parafina, porque não dá certo, não funciona. Peçam, quando for comprar, corante para velas. Específico mesmo. Para velas. As formas, que podem ser em alumínio, em flandre, em silicone. Essa fui eu que fiz. Em silicone. Alumínio, flandre, silicone. Alumínio fundido, que são essas aqui, essas aqui são velas para piscina. Depois a gente vai ver isso direitinho. Vai ver direitinho, velas para piscina. E também, se você não encontrar forma nenhuma, você pode utilizar suas mãos e fazer velas modeladas. Você tem algum exemplo aqui que a gente possa mostrar desse? Aqui. Essa aqui foi feita na mão. Aí não tem nada a ver com forma, Nada a ver com forma. A forma vem daqui, né? Da sua... Você vai imaginando o que você quer. E vai modelando. É um pouco assim o artista, o escultor que vai dar a forma que quiser. Isso. Assim, o fato dela ser feita à mão, ela pega uma característica bem mais natural. Sim, aí é um trabalho mesmo personal, né, de criatividade. E outra coisa, mas aí, por exemplo, você trabalha com a parafina ainda muito quente, como é assim? Morna. Ou seja, não há esse problema de estar manuseando. Não, de queimar as mãos, não. Porque assim, a parafina, ela tem uma maleabilidade, certo? É só você saber o ponto. Eu vou mostrar logo mais o passo a passo e ensinar como se faz uma vela modelada. Tá, então vamos... explicamos aqui a questão dos materiais, tanto a parte do material permanente quanto a matéria-prima que você utiliza. E daqui a pouquinho, então, eu volto com a Mafalda aí para explicar o passo a passo da produção de alguns tipos de vela artesanal. Veja como se calcula o comprimento da forma. Para uma vela tamanho 3, o diâmetro é de 1,3 centímetros. O comprimento é de 130 milímetros. Ao longo do comprimento da forma, teremos 26 furos de 1,3 centímetros, 2 a 2. São 25 espaços entre furos, de 1 centímetro cada, 2,5 por 2 centímetros para cada lado. E 4 milímetros de espessura de tubo vezes 26. Ao todo, a forma terá 74,2 centímetros de comprimento total. O espaço entre os furos permitirá fabricar velas de diâmetro maior. A Mafalda vai nos explicar agora como preparar uma vela em degradê. Aquele negócio assim, a cor vai aumentando ou diminuindo. Como é? Mafalda, por onde é que a gente começa? A gente pode fazer o degradê tanto em formas normais como no próprio vidro, né? Pode direto assim? Pode ir direto direto pro vidro. Eu quis fazer no vidro para que as pessoas vissem observem bem como é que fica, né, dentro da forma. Bem, você está dando essa explicação nesse copinho pequenininho, que é um copinho bastante conhecido dos brasileiros. Mas se fosse desse tamanho, também pode? Pode. Vidro grandão? Pode. Então é só um exemplo, né? Você está vendo aqui um modelo. Vamos lá. Um exemplo. Então vamos começar com o laranja. Laranja. Então a Mafalda vai colocar a parafina numa temperatura de 75 graus. Ela está líquida aí, você pode observar. Só esse pouquinho. Só um pouquinho. Aí, pronto. Não se preocupe com essa sujeirinha que ficou do lado. Porque quando secar, você pode retirar e igualar. Não tem problema nenhum. Nesse processo, antes de secar, a gente vai colocar já o
O pavio. O pavio. Já com o ilhóis. Então eu centralizo. Aí, Né? isso, Tá? Que a gente vai esperar secar um pouquinho para colocar a outra cor em cima. Esta é a nossa vela degradê, não é isso? É. Qual agora o caminho? O caminho é limpar essa parte que sujou quando eu fui colocar. Você pode fazer isso. Como é vidro, sai muito fácil. Facinho, facinho. Fácil, fácil. E depois, quando ela tá pronta, você pode retirar e limpar o vidro. Não tem problema nenhum. Uhum. Você tira o excesso. Sim. E aí nós temos ainda mais 2 camadas, é isso? Mais 2 camadas de cores diferentes. Para chegar no efeito que Isso. pretendemos aí do degradê. Que eu nem diria degradê, eu diria que é em camadas, né? Camadas, você tem... Para fazer o degradê, você colocaria o laranja, aí depois misturaria o laranja com o branco e depois ainda mais branco. Sim. Aí ficaria Você teria uma nuance mais suave. Mais suave. Vai mudando mais suavemente. No caso, como é uma imagem para TV, eu vou fazer com cores bem contrastantes. Agora eu vou colocar um branco, uma camada de branco. Vem agora uma camada De branco. de branco. Pronto. Você calcula ali, né, mais ou menos o efeito que você quer. Você pode colocar também uma camada mais fina, outra mais grossa, que fica bonito do mesmo jeito. O interessante é a brincadeira com as cores. Isso. E como eu disse no início também, estamos fazendo nesse copinho pequeno como um modelo, um exemplo. Mas pode ser, você pode fazer tamanho mais alta, mais maior, alta. pode fazer esférica. E agora a Mafalda está colocando aqui pra gente, nesta vela em camadas, que é praticamente o mesmo processo do degradê. Ela colocou a última camada, bem vermelhinha ali. Então você vê claramente, viu o resultado final? Tá vendo aí? Olha aí, nós temos 3 cores. Isso significa o seguinte, né, Mafalda? É um exemplo. Você pode fazer com muito mais cores, num vidro bem maior. Ou numa forma. Ou numa forma, enfim. É só para dar uma ideia de como produzir a vela artesanal, decorativa, com essas camadas em cores, ou no processo degradê, que você mistura de uma forma um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente, mais trabalhosa, mais trabalhosa, porque não pode esperar secar muito, né? Tem que... E que não aparece tanto. Não? Não. No final. Eu prefiro assim. Ela tem um destaque bem maior. Bem maior. Aí depende da sua criatividade na combinação de cores, no contraste, né? Para chegar a um resultado. Tá prontinho? Tá pronto. Pronto, agora é só aguardar. Só esperar secar, ela tá pronta para acender. Tá prontinha para acender. Você aprendeu nesta parte da teleaula como iniciar uma produção de velas. Viu ainda a importância das velas e que materiais são usados para a sua fabricação. Depois, vamos ver o processo de produção de velas e o acabamento. Até lá!